Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na última terça-feira, o São Paulo recebeu o Atlético Nacional para a segunda partida das oitavas de final e, após empate de 1-1, cravou a classificação para a próxima fase da competição ao superar a equipe colombiana nos pênaltis. O destaque da disputa vai para o goleiro Rafael, que defendeu a primeira cobrança do Atlético Nacional. No lado tricolor, Marcos Antônio desperdiçou a terceira cobrança, mas com a defesa do arqueiro do Clube da Fé e mais outro pênalti desperdiçado pela equipe colombiana, o SPFC acabou levando a melhor. Contudo, um dos tradicionais trunfos do São Paulo na Libertadores estava impecável: o lotado e pulsante Morumbis. Desta forma, Lucas Moura fez um desabafo após a classificação. O camisa 7 cravou que a noite foi histórica pelo privilégio dos jogadores poderem vivenciar a força da torcida na competição continental. O mesmo tipo de emoção viveu o técnico Hernan Crespo. O treinador argentino nunca tinha atuado no Morumbis em uma Libertadores com a torcida presente na arquibancada e se disse impressionado. Eu agradeci a todos os jogadores pela noite que passamos aqui. Inesquecível ver o Morumbis lotado numa noite de Libertadores. Era aquele menino que olhava a televisão e via o São Paulo de tele, e ser protagonista, estar no banco e acreditar que a gente podia classificar foi uma emoção grande, afirmou Crespo. Crespo não escondeu que ficou impactado com a festa da torcida, que desde a chegada do ônibus da delegação no estádio fez uma festa muito grande. Uma loucura, dá até um pouco de medo, porque as pessoas batiam na janela, espero que seja forte. Foi bonito, legal, uma loucura. Eu amo futebol por essas coisas. Eu fico aqui, poderia ficar em casa tranquilo, mas poderia viver essas coisas, ver a torcida, noite de Copa Libertadores e respeitar o menino que temos dentro da gente, não esquecer nunca, completou. No entanto, o treinador também acredita que o desempenho da equipe ficou abaixo do esperado. Fico muito feliz pela classificação, mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. Jogamos futebol, tivemos momentos muito bons, mas podemos fazer mais coisas boas. Agora temos tempo para tentar melhorar. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. O São Paulo... Libertadores da América. Já, agora a gente vai com notícias do São Paulo. Tricolor, tranquilo nessa quarta, depois da classificação para as quartas de final da Libertadores. Avanço que gerou quase 7 milhões de reais para os cofres do clube, atingindo assim a meta orçamentária da diretoria para essa competição, que era justamente chegar às quartas de final. São Paulo que não perde aqui no estádio do Morumbi em Libertadores da América desde 2021 para o Racing na fase de grupos. E quando falamos de mata-mata da Liberta, o Tricolor não perde em casa, no Morumbi, desde 2016, justamente para o Atlético Nacional, adversário que foi batido pelo Tricolor na noite desta terça-feira. Em 2025, apenas 3 derrotas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, e é justamente por aqui que o São Paulo vai jogar contra o Atlético Mineiro. E o Galo vem sendo uma verdadeira pedra no sapato do São Paulo nos últimos anos. O Tricolor não vence o Atlético desde 2020. Desde então foram 11 partidas com 5 derrotas e outros 6 empates. Portanto, ao todo, 11 jogos de jejum contra o Galo de Minas Gerais. A Libertadores, ela é um sonho, né? Então ela fica de um lado e a gente sabe que a gente precisa também dar conta no nosso Campeonato Brasileiro, né? Então a gente vai caminhando jogo a jogo agora a pensar no Brasileiro, né? Que a gente possa ganhar os 2 próximos jogos, são jogos dificílimos, né? E quando chegar o momento da Libertadores, novamente a gente volta para o nosso grande sonho. E para esse confronto contra a equipe que eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, o técnico Hernan Crespo não tem suspensos, vai poder escalar o que tem de melhor e fica a grande expectativa para talvez termos Lucas entre os titulares pela primeira vez depois da lesão no joelho. Nos últimos 5 anos, o Santos já teve 14 treinadores. Dá para anunciar o 15º, deve ser o Vojvoda, que estava no Fortaleza. Dá uma média de 4 treinadores, 4 meses a cada novo técnico. Olha que loucura, a cada 4 meses o Santos, na média, tem um treinador.
E no Santos, a grande preocupação segue sendo a contratação de um novo treinador. Existia e muita expectativa de que Jorge Sampaoli pudesse ser anunciado nesta quarta-feira. Existia inclusive o acerto entre o treinador e o Santos do tempo de contrato e também do salário, mas a negociação acabou melando, principalmente porque o Sampaoli exigiu a chegada de jogadores. Conseguiu num sofrimento, né, uma grande classificação nos pênaltis com o Rafael brilhando. O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores da América. Agora o tricolor espera o vencedor de LDU ou Botafogo. O jogo que acontece amanhã. O Clube Carioca tem a vantagem ali que conseguiu, né, no Brasil, vencendo por 1-0, vai jogar na altitude, não é fácil, mas independente do adversário, o São Paulo decidirá em casa de novo. Isso porque o tricolor conseguiu a segunda melhor campanha na fase de grupos, atrás apenas do Palmeiras, ou seja, o jogo de volta das quartas de final será no Morumbi de novo. As datas bases são as semanas dos dias 16 e 23 de setembro. O São Paulo está invicto na Libertadores há 17 jogos. Sejamos justos, a maioria dos jogos foi com o antigo técnico Luiz Ubeldia. A última derrota do São Paulo em Libertadores foi contra o Tajeres. Thiago Carpini era o técnico. O Zubeldia chegou e o São Paulo não perdeu mais. Justiça seja feita, né? Essa sequência do São Paulo é a terceira maior da história da competição. Apenas Atlético Mineiro e Palmeiras, por enquanto, tem a vantagem aí maior que a nossa, né? Esses dois times têm 18 jogos de invencibilidade. O São Paulo pode alcançar e ultrapassar a marca já nas quartas de final, rapaziada, é isso mesmo. Veja só o que o PVC disse sobre o estádio do Morumbi, abre aspas. A América do Sul olha para o Morumbi como nós olhamos para a La Bombonera. O estádio místico, o estádio que amedronta, o estádio que é imbatível, fecha aspas. Bom, poderíamos ter vencido aí, mais de 57 mil pessoas estiveram presentes. A festa da torcida antes, durante e depois do jogo foi espetacular. A classificação de ontem teve como protagonista, além do Rafael, dos outros jogadores, o torcedor principalmente, né? Na noite de ontem, dizem que mais de 100 mil pessoas estiveram presentes ao redor do estádio do Morumbi antes do jogo. Não é uma informação confirmada oficialmente, é uma estimativa, tá? Teve muita gente que não entrou no estádio, não conseguiu ingresso, assistiu nos bares, na Casa da Independente e por aí vai, tá ligado? No Morumbi, dentro do estádio, tivemos recorde de público no ano. 57.559 torcedores estiveram presentes naquela linda noite, uma festa absurda. A renda bruta do jogo de ontem foi de R$ 3.851.690. Também foi a maior renda registrada no estádio neste ano. O maior público desse ano antes do jogo de ontem havia sido contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, que vencemos por 3-1. Na ocasião tivemos 54.855 torcedores para uma renda bruta de R$ 3.332.258. Mas a maior renda antes do jogo de ontem não foi essa contra o Corinthians, tá? Havia sido do jogo contra o Novo Horizontino pelo Paulistão também. A renda bruta dessa partida pelas quartas de final do estadual foi de R$ 3.371.196. No vídeo de amanhã eu vou trazer o total de renda de bilheteria do São Paulo no ano para ficarmos a par de tudo que está acontecendo. A média de público do São Paulo em Libertadores este ano é de 47.399 pessoas por partida em 4 jogos como mandante. Já na temporada toda, a média de público é de 40.270 pessoas em 21 jogos como mandante, tá? Ainda falando sobre classificação de ontem, temos novidades, boas notícias. Com a chegada do São Paulo às quartas de final, o tricolor atinge a meta estipulada no começo deste ano. O clube orçou chegar às quartas de final da competição, tá? Ao contrário do que foi na Copa do Brasil, que o clube não conseguiu alcançar essa meta, né? Na Libertadores, chegamos no sofrimento, na bacia das almas, mas chegamos. A classificação também garante ao São Paulo mais R$ 6.800.000. Devido à crise financeira, o clube vê com bons olhos essa grana, tá? Aí você soma a grana da classificação, mais a grana de bilheteria, já ultrapassou os 10,5 milhões de reais, né? O São Paulo que já acumulou mais de 40.900.000 só em premiação na Libertadores, não contando a bilheteria, tá? Na fase de grupos, o São Paulo já havia recebido 21.400.000 reais. São 3 milhões de dólares, 16.400.000 reais pela participação na fase de grupos. Cada vitória na fase de grupos rende 1.800.000 reais. O São Paulo venceu 4 jogos, ou seja, 7.200.000 reais nos cofres. Pela chegada às oitavas de final,
foram mais 7 milhões de reais. A classificação para as quartas de final rendeu mais 9 milhões e 300 mil reais, o que no total deu 40 milhões e 900 mil reais. A crise financeira do São Paulo é gigante e essa premiação vai ajudar muito o tricolor. Se o São Paulo chegar à semifinal, embolsa mais 13 milhões de reais. Chegando à final, garante pelo menos mais 39 milhões e 700 mil reais, que é o que o vice-campeão embolsa. Mas se for campeão, aí o valor será de 136 milhões de reais só pelo título. E aí tem os acumulados, que aí vai ultrapassar aí os 170 milhões de reais mais ou menos, o que pode salvar o ano do clube com muita folga, né, rapaziada? Ainda falando sobre questão financeira, foi aprovado. O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou ontem um empréstimo de 50 milhões de reais junto ao banco Daicoval. O clube diz que o uso do dinheiro é para fluxo de caixa, né? Além disso, eles também afirmam que o empréstimo estava dentro do previsto no FIDIC, inclusive. Mas é bom lembrar, gente, que o departamento de futebol do São Paulo esse ano teve um rombo até aqui de 67 milhões, o que não estava previsto. O clube precisará de ao menos mais uma venda até o final desse ano para ficar tranquilo. O empréstimo aí foi aprovado com 171 votos a favor, 41 votos contrários e 3 abstenções. A torcida questionou fortemente esse empréstimo feito pelo Casares, né? Mas o presidente afirma que está tudo dentro do planejado e que não afeta em nada o acordo pelo FIDIC. Caso o clube necessite, ainda está previsto mais 200 milhões de reais em empréstimos, sem ferir o FIDIC. O mandatário tricolor disse o seguinte em entrevista essa semana, abre aspas, estava previsto com o fundo. Temos orçamento de empréstimo autorizado previamente de até 200 milhões e pouco de reais. Isso é tudo um fluxo que estava previsto. Nós estamos tomando bem menos do que o ano passado, o que é bom sinal. Isso é fruto do nosso trabalho. Tem um empréstimo para fazer pagamentos e tem outros vencendo. O importante é diminuir a dívida bancária. Está tudo em consonância com o fundo. Tudo direitinho, fecha aspas. A estratégia do Casares é genial, né? A estratégia do Casares para diminuir a dívida bancária é fazendo outra dívida bancária. Gênio, gênio demais, né? Eles mantêm o fluxo de caixa fazendo outra dívida. Ah, tá lindo. De primeiro momento é lindo mesmo, né? Mas isso irá explodir na cara do próximo presidente do São Paulo. Se prepare, viu? O que você acha desse empréstimo e da grande estratégia do Kaká, do Casares? Que eu vejo aqui abaixo. Lembrando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano com 31 milhões de reais de déficit, o que foi visto com bons olhos pela diretoria, já que era esperado um déficit de 45 milhões de reais durante esse período. A meta, no entanto, é fechar o ano com superávit de 45 milhões de reais. Agora, estratégia, o cara quer diminuir uma dívida bancária fazendo outra dívida bancária, o cara é espetacular, mano, o cara é um gênio, velho, brincadeira. Eu estou falando disso, gente, porque todo mundo sabe que empréstimo tem juros. E os juros no Brasil não tende a diminuir, tende só a aumentar. Então o próximo presidente do São Paulo vai pegar uma bucha gigantesca. Se prepare você aí, Carlos Belmonte, ou sei lá o que, Carlos Magno lá, que também vai se candidatar. Se prepare que vocês vão pegar uma bucha do Casares. Mas vocês fazem parte disso, porque vocês aprovaram tudo isso. Então não reclamem lá na frente, tá? Só pegue a bucha e cala a boca. Um dos principais jogadores do São Paulo hoje, com toda certeza, é o Marcos Antônio. Já estava bem com o Zubeldia e com o Crespo, aí ele tá melhor ainda, né? A boa fase do meio-campista pode ser coroada em breve. Isso porque Marcos Antônio está na pré-lista da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Inclusive no futebol brasileiro só Marcos Antônio, Caio Jorge e Paulo Henrique do Vasco estão nessa pré-lista. A lista final será divulgada na próxima segunda-feira, dia 25, pela CBF. A convocação é para a disputa das duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tá? Os convocados da lista final se apresentarão no dia 1º de setembro na Granja Comari. Os jogos são contra o Chile no Maracanã no dia 4, quinta-feira. E depois contra a Bolívia, lá na Bolívia, fora de casa, no dia 9, terça-feira. Marcos Antônio será convocado? Não sei. Mas ele merece, cara. É impressionante como você assiste os jogos do São Paulo e o Marcos Antônio, ele tá por todos os lados do campo, cara. O cara é incansável. Ah, mas Benção, ele perdeu o pênalti ontem. É, ele perdeu o pênalti ontem, mas o Sabino também bateu daquela forma contra o Atlético Paranaense e continua jogando, tá tudo certo. Faz parte, errou, faz parte. Mas o Marcos Antônio, ele tentou tirar do goleiro, mas ele tirou muito.
e a bola bateu na trave. Faz parte, Marcos Antônio, levanta a cabeça, vamos pra cima. A gente vai dar apoio aos jogadores a partir de agora, tá? Vamos criticar pontualmente, mas apoiar sempre, como a gente sempre fez aqui, né? Não sei porque as pessoas falam, mas só reclama. Eu reclamo, mas eu elogio, eu apoio, eu reclamo pontualmente, gente, pelo amor de Deus. O Marcos Antônio vem jogando muita bola, ainda bem que o São Paulo renovou o empréstimo dele até junho do ano que vem, né, rapaziada? Provavelmente ele será comprado em definitivo ao final do contrato de empréstimo. A opção de compra do jogador está fixada em 25 milhões de reais. Você convocaria Marcos Antônio para a seleção brasileira? Acha que ele merece? Comente aqui abaixo. O meu medo é ele se lesionar lá, né? Mas é o sonho do cara. Tomara que ele consiga realmente realizar esse sonho. Marcos Antônio tá jogando muita bola e merece sim a convocação. Hoje é o motorzinho do time, né? Bobadilha ao lado dele virou o Iniesta da vida. Enfim, e você compraria o Marcos Antônio em definitivo? Vendo que ele tá jogando de bola agora? Comente aqui abaixo também que eu quero saber. Outro que vem jogando muito bem é o Rodriguinho, rapaziada. Vem bem demais. Com a chegada de Hernan Crespo, ele vem ganhando mais minutagem, né? Uma sequência e principalmente confiança. Lembra que eu falei meses atrás que ele poderia deixar o São Paulo? Falei no comecinho do ano. Pois bem, o próprio Rodriguinho confirmou essa informação essa semana. Em entrevista, a joia da base de Cotia disse o seguinte, abre aspas, então, isso, sair do São Paulo para aprovar o meu valor, passou pela cabeça sim. Mas eu falava, pô, tem que ser aqui, porque aqui é o lugar que eu amo jogar no São Paulo, aqui é minha casa, né? Então, assim, por mais que eu pensava passava um pouco na cabeça, eu pensava ter que ser no São Paulo, porque o São Paulo é a minha casa desde criança. O ano passado foi o ano mais difícil pra mim. No fundo eu sabia que teria que dar a volta por cima aqui, porque é minha casa. E eu falei, pô, não posso sair dessa forma, fecha aspas. O Vitória era um dos mais interessados na contratação do Rodriguinho a pedido do Carpini, inclusive quando tava lá no Vitória. Se dependesse da diretoria do São Paulo, Rodriguinho teria deixado o clube, tá? Mas a decisão pela permanência partiu do próprio jogador. O São Paulo liberaria de graça, de boa. Ele ficou, mesmo assim não conseguiu jogar logo de cara, né? Foi só com a chegada do Crespo e as lesões de Oscar e Lucas que Rodriguinho conseguiu entrar no time e ganhar seu espaço. Hoje está bem, mais intenso, criativo, deixou o Alisson no banco inclusive. Aliás, o Alisson não foi relacionado para o jogo de ontem porque ele estava com dores no quadril, tá? Mas é provável que pro jogo contra o Atlético Mineiro domingo agora, ele esteja à disposição do técnico Hernan Crespo. Voltando ao Rodriguinho, o meia tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem apenas, viu? Você renovaria o contrato do Rodriguinho por mais tempo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Acha que ele merece mais minutagem em campo ali, como titular, tá? Uma sequência maior, tá bem? O que você tá achando do Rodriguinho? Comente aqui abaixo. E na noite de ontem, o São Paulo acertou a contratação de Mailton. O lateral direito já se despediu de seus companheiros lá na Chapecoense e falou sobre sua saída. Veja só. Mailton, o que se passa na tua cabeça agora, deixando a Arena Condá, num momento muito legal, né, que nós tivemos aqui? Cara, eu acho que é, como eu falei ali para todo o grupo, acho que é mais gratidão mesmo, né, por tudo que eu vivi aqui. Como eu falei no último jogo aqui no domingo, desde que eu procurei entrar em campo, acho que eu sempre procurei dar vida. Teve um momento que as coisas tenderam para não dar certo, mas acho que isso aí foi uma coisa, né, que acontece, é normal. Mas uma coisa que eu nunca deixei foi deixar de tentar, deixar de buscar vitórias, fazer gols. E isso esse ano teve dado muito certo e a gente tá em terceiro lugar na competição, fazendo uma bela competição. E é como eu falei, vou estar na torcida pelos meninos, por todos aqui do clube que merece. Qual que é o sentimento que fica pela Chapecoense, por Chapecó, né? Você chegou aqui em 2022, saiu para Ponte Preta, voltou e nessa temporada teve um ano espetacular, né? Acho que fica a gratidão, né? No meu retorno da Ucrânia, foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil. Eu acho que é só gratidão mesmo, agradecer a todo mundo, a cidade de Chapecó aí por todo o acolhimento de sempre. E como eu falei, vou estar sempre na torcida pelo clube que merece estar na Série A também. Mailton é esperado hoje na capital paulista para realizar exames médicos e assinar contrato com São Paulo. De início, São Paulo queria trazê-lo por empréstimo de um ano com opção de compra, porém, a diretoria conseguiu um acordo muito melhor. Mailton assina com São Paulo em definitivo, com o contrato até o final de 2027. O São Paulo não vai pagar nada pela contratação do Mailton, nada, né? Em contrapartida, perdoará a dívida do Metalist em relação ali à compra de Paulinho Boia em 2022 no valor de 4 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo usou a dívida para contratar o Mailton em definitivo e conseguiu o acordo. Nesse acordo, eu parabenizo a diretoria. Parabéns à diretoria do São Paulo por essa
por esse acordo, por essa estratégia traçada e o acordo conseguido, né? Aliás, Mailton já deverá estar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro domingo no Morumbi, viu, rapaziada? O lateral direito de 27 anos está em atividade. Na Série B ele marcou 6 gols e deu 4 assistências, tá jogando, então não vai ter aquele problema de adaptação, ritmo de jogo. Não, já tem ritmo de jogo, já tá pronto para jogar. Mailton chega para uma posição que conta apenas com Cedric e Mike, que foi recém-promovido da base, né? Hernan Crespo aprovou a contratação do Mailton e está muito empolgado com a vinda do jogador. Pode cravar, rapaziada, Mailton é do São Paulo. Novo reforço. Paulo está interessado na contratação de Roger Guedes do Al Rayyan. O clube busca jogadores no mercado e quer um atacante de lado de campo. O atleta, de 28 anos, se encaixa no perfil. Oficialmente, o tricolor não confirma o interesse no jogador. A possibilidade mais viável, financeiramente para o São Paulo, seria um empréstimo. Isso porque o Al Rayyan pagou cerca de 9,5 milhões de euros para comprar Roger Guedes. Ele já foi do Palmeiras e já foi emprestado ao Atlético Mineiro. Para tentar Roger Guedes e outros jogadores no mercado, o São Paulo terá de ser criativo e precisará reduzir a folha salarial. A primeira proposta não agradou aos dirigentes do tricolor, mas a transferência não está descartada. Além de atacantes de lado, o São Paulo também observa laterais e volantes no mercado. A ideia é mudar o perfil do atual elenco e diminuir a folha salarial. E você, torcedor, o que acha da situação de Roger Guedes? Deixe sua opinião nos comentários. Olá, pessoal!